O orçamento deste ano, de 2023, ele foi decidido no ano passado, como sempre ocorre, o orçamento do ano posterior é decidido no ano anterior, e era um orçamento fictício, era uma peça de má ficção. Era impossível executar aquele orçamento. Antes do Lula assumir, foi necessário um acordo para que houvesse aquela PEC que permitiu, entre outras coisas, o aumento do Bolsa Família para R$ 600 e que houvesse dinheiro para gastos sociais. O acordo envolvia, nós sabemos, que o PT não apresentaria uma candidatura alternativa à presidência da Câmara. O que em 2014, vale a pena recordar a história, em 2014 havia um acordo similar com o Michel Temer. O Michel Temer emprestaria o apoio do PMDB, que em 2014 houve um momento em que o PMDB quase apoiou o Aécio Neves, voltou atrás e apoiou a reeleição da presidente Dilma, e havia um acordo. A presidência da Câmara seria do PMDB. O PT apresentou um candidato alternativo em 2015, perdeu fragorosamente para Eduardo Cunha e nunca mais as relações entre o Executivo e o Legislativo se recompuseram. E o Eduardo Cunha manteve o tempo todo a chantagem do impeachment, até que levou adiante. O acordo para que a PEC, que aumentava a capacidade de investir, não vou dizer de gastos, como o Eduardo sempre insiste, a PEC que aumentou a capacidade de investimento em áreas sociais do governo, teve um acordo. O acordo foi a manutenção do que é a pior herança do governo Bolsonaro. Não nos enganemos, a pior herança do governo tem nome próprio, tem duas pernas e é muito falante, e tem, sobretudo, duas mãos muito ágeis. A pior herança do governo Bolsonaro se chama Arthur Lira. O Arthur Lira, hoje, ele tenta exercer a função de um autêntico primeiro-ministro, numa espécie de semipresidencialismo que é inconstitucional. Por exemplo, o que os deputados da oposição fizeram ao fatiar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários é inconstitucional, como o ministro Flávio Dino já chamou a atenção. Não faz parte das atribuições do Legislativo modificar o organograma do Poder Executivo. Seria a mesma coisa do Poder Executivo, por exemplo, do Lula, com decreto, retirar o Arthur Lira da presidência ou decretar que a Câmara não tem mais presidentes, teria, imaginemos, um colegiado. Então, a ação é inconstitucional. Eu creio que ela não prosperará no Senado, creio. Mas se por acaso ela prosperar no Senado, essa questão evidentemente será judicializada. Então, o que de fato está em jogo? Vou aqui pensar com vocês. Creio que o que está em jogo é compreender o duplo movimento. Porque o fatiamento que é absurdo, iníquo, indigno, inconstitucional do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários, que corresponde à agenda mais reacionária da bancada, da bala, da Bíblia e do boi, mas sobretudo do agronegócio, não o agronegócio como um todo, aquele mais reacionário, é preciso compreender esta medida, mas uma ao lado dela. Qual é a medida ao lado dela que precisa ser pesada? Foi a expressiva votação de apoio à proposta do Fernando Haddad, do novo marco para estabelecer as contas, já o novo marco fiscal. O que o Arthur Lira está mostrando? Ele está mostrando para o governo o seguinte: olha, aqui quem manda sou eu. Eu tanto aprovo, porque o quórum de aprovação da proposta do Fernando Haddad era quórum para mudança para quórum de proposta de emenda constitucional. Foram mais de 300 votos. Ele não precisava de mais que 230, 240. Ao mesmo tempo, ele impõe essa derrota ao governo. A questão toda é, a situação do Arthur Lira é mais precária do que nós pensamos. O que eu quero dizer com isso? No momento, hoje, 26 de maio de 2023, o Arthur Lira é o primeiro-ministro do Brasil, posição que não existe. No entanto, do ponto de vista a médio e mesmo a longo prazo, a situação do Arthur Lira é precária. Porque, veja, eu vou aqui fazer um vaticínio, se vocês me permitem. O que aconteceu com o Fernando Collor de Mello não é impossível que venha a ocorrer com Arthur Lira. Quando houver, de fato, investigações sérias em relação ao chamado orçamento secreto, em relação à sala que o Arthur Lira manteve na Câmara, que as pessoas chamavam o Banco do Lira, porque entrava um deputado e saía com uma emenda de centenas de milhões de reais. A situação do Arthur Lira, essa demonstração ostensiva de poder
do Arthur Lira é o contrapeso do que ele sabe ser a sua precariedade. A precariedade do Arthur Lira pode ter um resultado similar à do Eduardo Cunha, e é o que aconteceu agora com o Fernando Collor. O que eu quero dizer com isso é que este tabuleiro de xadrez encontra-se numa fase de meio jogo. Aliás, o presidente Lula disse, o jogo começou agora. É uma fase aguda de meio jogo, muitas jogadas vão ainda acontecer, mas a demonstração ostensiva de poder do Arthur Lira pode esconder a óbvia precariedade que o sustenta. O que o Arthur Lira fez no verão passado, nós todos sabemos.